A história tem aspectos fascinantes, especialmente para quem a estuda. Também porque realmente levanta questões. Não apenas isso, também levanta hipóteses. Muitos historiadores, muitos pesquisadores, às vezes se fazem essas perguntas. O que teria acontecido se, em determinada circunstância, algo diferente tivesse ocorrido? Vamos tentar pensar o que teria acontecido se, por exemplo, não tivéssemos chegado ao Acordo de Munique para a futura divisão da Tchecoslováquia. A guerra teria estourado imediatamente. Hitler teria recuado, não teríamos chegado à tragédia da Segunda Guerra Mundial. Não se sabe o que teria acontecido se a Itália fascista, não tivesse entrado na guerra. Esta também é uma hipótese muitas vezes discutida. O fascismo teria sobrevivido, ou, no final, teria sido vítima da decadência natural de todos os movimentos fascistas nascidos nos anos 20 e desenvolvidos posteriormente, como também vimos, por exemplo, com o Portugal de Salazar e depois de Caetano. A outra hipótese, uma hipótese que foi formulada quase como uma piada por vários historiadores militares e mais do que uma hipótese, na verdade, é uma pergunta. A Itália fascista poderia ter vencido na Segunda Guerra Mundial? Poderia ter resultado no caso de uma eventual vitória do eixo vitorioso nos campos de batalha? Com este vídeo, tentamos esclarecer a situação militar italiana em junho de 1940 e desenvolvimentos subsequentes. A Itália entra na guerra, entra na Segunda Guerra Mundial com alguns meses de atraso. Lembramos que a Segunda Guerra Mundial começou no 1º de setembro de 1939, a data do ataque a Anzica, na Polônia. Hitler que decide partir para a ação. Nós tratamos disso em vários vídeos. Você pode encontrá-los em nosso canal. A Itália inicialmente escolhe a não beligerância. É uma fórmula política não para negar o pacto de aço assinado pouco antes, mas para denunciar uma evidente falta de preparação militar. É o próprio Mussolini que, através do Ministério das Relações Exteriores, liderado entre outros por Galeazzo Tiano, seu fiel seguidor, e também através do Estado-Maior do Exército Real, formula um longo pedido de materiais à Alemanha para poder entrar imediatamente na guerra. Uma longa lista da qual já nos ocupamos em outros vídeos, que obviamente não será atendida, mas é uma lista realmente necessária. Por quê? Porque a indústria italiana, não apenas a bélica, mas também a civil, ainda está atrasada em relação à indústria alemã, que deu passos gigantescos nos anos 30 na inovação e nos processos produtivos. Só para citar um exemplo, os alemães desenvolveram cada vez mais a mecânica, começando pela técnica de soldagem, que substitui tanto o encaixotamento quanto o rebite. Isso é visto na construção dos metros blindados, os famosos Panzers e dos navios de guerra. É uma questão de economia de peso e racionalidade. A indústria italiana, por outro lado, ainda está atrasada, ainda está presa a rebite. Isso é visto na produção de veículos blindados, é visto na construção de navios de guerra. Enfim, ainda estamos um passo atrás. Além disso, falta matéria-prima. A indústria italiana é historicamente uma indústria de transformação, não de produção. Você conhece a diferença? Uma indústria produtiva começa com a matéria-prima que já pode manipular, que já possui e produz, ou melhor ainda, produz ela mesma a matéria-prima. A indústria de transformação, por outro lado, é forçada a comprar a matéria-prima em outro lugar, modificá-la, implementá-la com outros componentes e chegar a um produto semi-acabado que seja acabado ou semi-acabado, pronto para ser comercializado. Isso representa uma grande diferença, inclusive nos custos. Ter que suportar o custo das matérias-primas e, posteriormente, também os custos não apenas da mão de obra, mas também da energia necessária para a transformação, influencia no preço final do produto e em suas características. Em suma, a economia italiana está um passo atrás da economia alemã, mas também de outras economias. Então, há simplesmente a questão da preparação. Começamos pela preparação tática e estratégica.
as armas em que o exército é dividido e, de qualquer forma, a divisão das forças armadas, então Exército Real, Marinha Real, Força Aérea Real, são baseadas essencialmente em táticas e estratégias ancoradas no passado. Não um passado muito distante, por caridade, mas um passado já passado, desculpe o jogo de palavras. A experiência bélica italiana é baseada na Grande Guerra de 15 a 18, nas experiências conduzidas durante a Grande Guerra e, subsequentemente, na Guerra de Agressão à Etiópia, 1935 a 1936, e na recente, em relação à Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola. Mas são experiências extremamente contraditórias que fornecem indicações que se revelarão erradas. Começamos com um fato. Na Grande Guerra, a guerra de movimento substancialmente não existe. Primeiramente, porque ainda não há uma motorização e uma mecanização tal que influencie o movimento das massas combatentes. É uma guerra estática, de posição. Exércitos em trincheiras opostas, divididos pela terra de ninguém. De vez em quando acontece a carga, acontece o ataque precedido por um amplo bombardeio de artilharia para preparar o terreno. Se o ataque vai bem, conquista-se terreno. Se vai mal, deve-se recuar e perdem-se forças em ambos os campos. É uma técnica antiga, superada pelo fato de que, a partir da segunda metade dos anos 20, a Alemanha, mas antes mesmo a União Soviética e, posteriormente, também as potências ocidentais, como a França e a Grã-Bretanha, começaram a estudar cada vez mais a técnica do movimento. O que se tornará conhecido como Blitzkrieg, teorizado por Hans von Zecht, encontre o vídeo do canal. É uma pequena revolução de como conduzir a guerra. Em que se baseia a Blitzkrieg? Em ofensivas profundas em território inimigo com meios mecanizados e blindados, acompanhados pela ação constante e em cooperação da aeronáutica e seguidos pela infantaria. Infantaria que é basicamente chamada para limpar os bolsões de resistência deixados para trás pelo avanço cada vez mais rápido dos veículos blindados. É um novo conceito de guerra, um conceito que encontra a Itália despreparada, que ainda está presa ao passado, como prova. Você sabe como o exército regular estava organizado em junho de 1940. 140, bem, consiste em 75 divisões, um número respeitável, mas se olharmos bem, nem 75 divisões está totalmente formada, então seria necessário tempo para completar tanto a mobilização quanto o treinamento e o equipamento. Mas vamos supor que todas estivessem pelo menos 80% da força e em um bom nível de treinamento e de fornecimento de material, ainda assim seriam uma força respeitável e a ser respeitada dentro de uma guerra moderna. Não, por um motivo. 75 divisões, 5 são alpinas, especializadas em guerra de montanha. É uma guerra particular, não é parte da guerra mecanizada. Então, vamos removê-las também da nossa lista eleita. Então existem 3 divisões chamadas rápidas, que na verdade são divisões de cavalaria. A cavalaria já está morta. É inútil em uma guerra de movimento. A cavalaria que está ligada exclusivamente à disponibilidade de animais para montar. Bem, não tem futuro. Já vimos isso nos primeiros dias da guerra, quando os poloneses tentaram enfrentar os panzers a cavalo. Foi um massacre. Como prova, as 3 divisões de cavalaria, chamadas divisões rápidas, na realidade, serão a base para futuras remodelações para divisões motorizadas, ou do tipo transportado por veículos, ou tentativas de transformação em divisões blindadas. Em suma, serão apenas divisões de reserva. Depois, existem 3 divisões da milícia voluntária para a segurança nacional. São as camisas negras. São divisões substancialmente de baixo nível, tanto em treinamento quanto em qualidade. São muito fortes em termos numéricos e têm uma forte marca de disciplina devido à aderência ideológica ao partido fascista. Mas a força deles para quê? Depois, há as divisões coloniais, compostas pelo recrutamento local dos coloniais. Os líbios, os eritreus, os somalis. Estes também são decididamente favoráveis à Itália porque vivem a sua pertença ao Império Colonial Italiano. Com uma certa dedicação e entusiasmo, aceitam de bom grado a bandeira tricolor. Em alguns casos até são bem quistos pelos oficiais italianos, mas não dispõem de grande material. O treinamento deles é muito básico. E estão terrivelmente a pé porque estão com falta de veículos. Então existem 2 divisões motorizadas.
A Trento e a Trieste, com o passar do tempo, serão parcialmente convertidas em divisões mecanizadas. Mas são duas e sempre permanecerão constantemente abaixo do efetivo. Serão sacrificadas no norte da África e nunca mais voltarão para casa. 3 divisões são blindadas. Ou melhor, são constituídas com base em uma especialidade chamada infantaria blindada. São divisões que representam uma novidade. Para o panorama do Exército Real, todas serão destruídas. Ao longo do conflito, na África do Norte, é a 131ª Centauro, as divisões 133ª, Litório e 132ª, Ariete, abordadas em um vídeo específico disponível posteriormente no canal. O Régio Exército tentará ativar outras. Por exemplo, tentará ativar a 134ª Frexia por transformação de uma das divisões rápidas. Tentativa abortada. Dura apenas 3 meses. Depois, recriará a Ariete e a Centauro, remodelando uma Ariete sobre os batalhões de cavalaria. Já falamos sobre os regimentos de cavaleiros, como a Centauro, no vídeo de 8 de setembro para transformação. Simplesmente removendo a camisa preta e colocando o cinza verde no Exército Régio. Da divisão blindada de camisa preta M, aquela que deveria ser a joia da coroa do regime e de sua milícia, mas que não dará confiabilidade política à Itália pós-fascista. Então haveria o caso particular do 136º Giovanni Fascisti. É uma divisão voluntária. Na verdade, nem é uma divisão. O efetivo é equivalente a uma grande brigada. Nem é blindada. Não tem veículos blindados. É mal transportável. É composta por jovens ex-membros da juventude italiana do Litório, ex-membros do grupo de batalhões Giovanni Fascisti, que, vítimas da propaganda e lançados por uma excessiva profissão europeia de seus líderes manipolo, decidem se jogar na aventura bélica e acabarão massacrados entre Alamein e a Tunísia. O resto das divisões, bem 57, são quase todas a pé. E o que significa a pé? Que devem se mover a pé. São divisões do tipo binário, ou seja, são organizadas em 2 regimentos de infantaria, cada um com 3 batalhões e um regimento de artilharia. Após essas unidades, junta-se uma legião de assalto de camisas negras, uma companhia ou um batalhão de morteiros de 81 milímetros e uma companhia antitanque. Em alguns casos, também é agregado um departamento de antiaérea, geralmente uma companhia de engenharia, e então os clássicos departamentos de subsistência e assistência, bem como de saúde e comandos. Essas unidades, embora numerosas, porque são muitas e bem equipadas em termos numéricos, geralmente com cerca de 13 mil homens cada, no entanto, não têm grande relevância no contexto, como dissemos, de uma guerra de movimento. Tudo isso surge durante a guerra. Surge na Grécia, quando as divisões regulares também têm dificuldade em atacar um território montanhoso, como o do Epiro. Tem dificuldade na Iugoslávia, onde atuam melhor como unidades de ocupação, do que na verdadeira batalha campal contra as forças iugoslavas. Tem muita dificuldade no norte da África e na África Oriental, onde a falta de veículos é sentida. Claro, também existem divisões especializadas. Existem as de infantaria de montanha, que não são os alpinos. Atenção! Os alpinos são alpinos. As divisões de infantaria de montanha são basicamente divisões de infantaria, mas adaptadas para uma guerra em montanha ou em terreno acidentado. Neste caso, a diferença se baseia nos grupos de mulas, ou seja, nas mulas ou eventualmente nos cavalos que são usados para o transporte de suprimentos e artilharia. Mas é uma distinção tão sutil que, com o passar do período de guerra, se torna cada vez mais tênue. Depois, existem as divisões de infantaria motorizadas. Não são motorizadas. Atenção, é diferente. São divisões sem ter a legião de camisas negras agregada, que tem uma motorização completa para os serviços de artilharia, mas, no que diz respeito ao corpo combatente, ou seja, a infantaria, eles têm que se virar um pouco. Não há caminhões de transporte para todos. Há uma certa quota que é redistribuída de acordo com as necessidades da força combatente. Em suma, o mesmo caminhão, por exemplo, pode transportar primeiro soldados pertencentes ao pelotão da companhia de um batalhão e depois soldados pertencentes ao pelotão de uma companhia de um batalhão, completamente diferente. É necessário se reorganizar um pouco. E, acima de tudo,
Esses veículos, na maioria das vezes, são veículos requisitados aos civis. Não é uma organização tão eficaz e tão previamente implementada como a alemã. Estamos falando de uma organização um pouco improvisada. Essas divisões transportáveis se distinguem entre as do tipo metropolitano e as do tipo norte-africano. Bem, todas as do tipo norte-africano são destruídas. As primeiras durante a contraofensiva britânica, que devastou o exército de Graziani a partir de dezembro de 1940 até os primeiros dias de 1941, as outras serão destruídas. Ou melhor, o que resta, porque algumas delas chegam ao extremo com apenas um batalhão, ou até mesmo às vezes 2 companhias ainda eficientes. Depois, era o correio. Essa é a situação do Exército Real. Deixemos de lado as pequenas, muito pequenas unidades de apoio e também deixemos de lado as divisões de infantaria de ocupação, aquelas simplesmente criadas para ocupar o território conquistado ou até mesmo as divisões costeiras, tão heterogêneas em armamentos, equipamentos, mesma composição que são impossíveis de categorizar. No que diz respeito ao armamento, o Exército Real conta com armas em parte datadas. Pense no mosquete 91, que é um resíduo da Grande Guerra. Era moderno na época da Grande Guerra, em 1940, já tem um certo peso nos anos. Os carros blindados que os britânicos, por exemplo, usam amplamente na primeira fase da Guerra do Deserto e também com ótimos resultados, são em grande parte ainda os da Grande Guerra ou do período imediatamente seguinte, o da reconquista da Líbia contra a guerrilha. Então, não são a última descoberta. Da componente de veículos motorizados, já falamos. Quanto à componente blindada, aquelas famosas 3 divisões estão inicialmente equipadas com tanques, chamados rápidos CV. Então, caixas de serviço são tanquetes, não são tanques de combate. Não estamos falando de tanques médios, mas nem de tanques leves. Sua utilidade de guerra é basicamente inexistente. Podem ser úteis como exploradores. Mas, já durante a Guerra Civil Espanhola, quando se confrontavam com os primeiros tanques T de fabricação soviética, viu-se que não podiam aguentar o confronto. No entanto, a indústria bélica italiana continua a produzir esses tanques, cujo desempenho em campo é insuficiente. O primeiro tanque médio, ou pelo menos é assim que é apresentado, o M11 nem sequer é um tanque, é um canhão de assalto. É de fato um veículo que tem a silhueta de um tanque, mas a arma principal não está em uma torre giratória, mas em uma casamata. Na torre giratória estão as metralhadoras. É um tanque muito modesto que inicialmente vai equipar não apenas as divisões blindadas, mas também as unidades mistas, como o chamado agrupamento Malete, que é a primeira verdadeira força blindada do Exército Real no norte da África. O agrupamento que leva o nome de seu comandante-geral Malete, o pai de Gianadélio Malete, o homem dos mistérios durante a República, aliás, já o encontramos em alguns vídeos, é o general que morrerá justamente no campo fortificado ao sair de sua tenda, morto com um tiro na testa, durante as primeiras fases do assalto pelas brigadas inglesas e indianas. Aqui os tanques irão reequipar os batalhões australianos. Os australianos pintarão um grande canguru branco para se distinguirem e serão utilizados pela última vez nos assaltos a Bedafon, Bardia e Tobruk. Mas são tanques, como dissemos por assim dizer, e de belas capacidades limitadas. M13 13 toneladas nominais com uma 47mm antitanque, que além disso é derivado de um antigo projeto austríaco finalmente montado em torre. É um tanque, no entanto, que imediatamente mostra todos os seus grandes e enormes defeitos. As suspensões de molas são modestas, a velocidade off-road é baixa, a reserva de tiros não é excepcional, o canhão de 47 é bom, mas inferior a outras armas. Em suma, poderia ser melhor. Além disso, a Alemanha, após derrotar a França, oferece à Itália uma cota de tanques sumóis. Os tanques franceses que eram de boa qualidade, só que os franceses os usavam de maneira errada por causa de sua concepção de guerra, que também era antiquada. Os franceses, por exemplo, dividiam os tanques entre as divisões de infantaria, como se fossem apenas um apoio à infantaria. Esse era o seu grave erro estratégico. Havia vários tanques, Somua,
SOMU A-35 e SOMU A-40, mas os italianos inicialmente os recusaram. Eles insistem com esses tanques M. Primeiro o M13, depois o M14, finalmente o M15. Ocasionalmente 1 tonelada a mais, mas sempre o mesmo armamento e problemas. Algo muda com a introdução dos caça-tanques e dos Semui. Usando o casco dos tanques, começam a produzir canhões de assalto e caça-tanques, aproveitando também artilharias mais potentes como a peça de 75 mm antiaérea. Uma excelente peça que não é apenas antiaérea, mas também anti-tanque, pois aproveita a grande velocidade inercial impressa nos projéteis que, se armados com a ogiva certa, poderiam causar muito dano a muitos tanques adversários. Mas também esses veículos que chegam, por exemplo, no cenário africano. Apenas na primavera de 42 não serão determinados. Muito poucos mal posicionados, às vezes mal conduzidos, farão o possível, até a queda da Tunísia. Alguém continuará a lutar na Sicília durante a invasão e depois na desesperada defesa de Roma. Os alemães, após a tomada de Roma e controlando metade da Itália, continuarão a produzir alguns, considerando-os bastante bons até para suas necessidades. Essa era a realidade do exército real, mas não estava só. Os gastos militares italianos, entre o final dos anos 20 e todos os anos 30, concentraram-se principalmente na Marinha Real, que era o orgulho da Itália fascista. Muito foi gasto com várias leis navais específicas para modernizar e transformar a Marinha Real em uma potência, não apenas no papel, como aconteceu na Conferência de Washington, onde a Itália obteve a estimada paridade naval com a França, pelo menos em termos de navios maiores. Uma paridade que era mais do que tudo um meio de pressão política e propagandística. A França precisava ter uma frota numerosa e poderosa para vigiar e proteger as rotas comerciais de seu vasto império colonial. O império colonial italiano, mesmo antes da conquista da Etiópia, era muito mais modesto e não exigia o mesmo tonelagem. Mas aqui a Itália comete erros muito graves. O primeiro erro é justamente perseguir os franceses. As construções navais italianas, desde o início dos anos 30, são exclusivamente voltadas para a função antifrancesa. Os franceses, por exemplo, param uma classe após a outra de destroyers grandes, poderosamente armados e muito rápidos. Muito bem, a Itália aposta não apenas em exploradores, uma classe de navios que será abandonada, não será mais útil e será convertida em destroyers, mas em cruzadores muito rápidos, cruzadores leves, que, no entanto, terão proteção extremamente escassa. E essa falta de proteção terá um efeito prejudicial na batalha, porque se tornarão alvos fáceis. Em outros casos, uma classe específica é estudada e posteriormente realizada. A classe Capitani Romani, da qual apenas 3 unidades verão o mar aberto, que é uma mistura entre o cruzador leve e o destroyer. Muito rápidos porque os testes superam os 40 nós bastante fracos armados. O canhão de 135 mm é bom, embora não seja excessivo no tiro antiaéreo, mas com armadura zero. Esses navios, alguns deles, sobreviverão à guerra. E alguns serão desviados diretamente para a França como ponto de reparo. Outros reorganizados, reconstruídos, modernizados, farão parte da nova marinha militar. O outro grande erro da Itália é basicamente acreditar que, em uma guerra a ser conduzida principalmente no Mediterrâneo, os encouraçados são mais necessários do que os cruzadores pesados. A Itália constrói e reconstrói vários encouraçados. Reconstrói 4. Os 2 da classe Dória e os 2 sobreviventes da classe Cabul. A terceira, a Leonardo da Vinci, perdida devido à sabotagem inimiga, pela explosão do depósito de munições, é recuperada, mas depois desmantelada. Por que a Itália recupera esses navios que são basicamente de concepção antiga, armados com canhões não mais tão poderosos, envolvendo, entre outras coisas, recursos significativos tanto em termos de materiais quanto de dinheiro? Sempre pela mesma questão da rivalidade com a França. Os franceses modernizam suas baterias de monocalibre. O mesmo faz a Itália. Os franceses modernizam a classe Bretanha, a classe Condorcet. A mesma coisa faz a Itália. Os franceses, em um certo ponto, lançam a classe de cruzadores de batalha Junker. E a Itália estuda um cruzador de batalha que nunca verá a luz do dia porque prefere apostar na nova classe Litório, que deveria ter 4 unidades, mas apenas 3 destas verão o mar.
A quarta, o Império, já vimos em um vídeo específico. Em um certo ponto, se pensará em convertê-la em porta-aviões. Pois bem, o porta-aviões é o outro grande problema. A Itália, por muito tempo, não só não tem um porta-aviões, mas sacrifica sua própria aviação naval. Já que nos anos 20 a Marinha Real aposta em uma boa componente naval, obviamente baseada em terra. Componente que é sacrificada em essência para o nascimento da Força Aérea Real. E então, a Marinha Real se vê quase completamente privada da componente aérea, exceto pelos hidroaviões baseados a bordo dos principais navios e aqueles, juntamente com alguns caças, transportados pelo navio Giuseppe Miraglia. Um navio porta-hidroaviões, mas de valor bélico muito baixo. A Itália não terá porta-aviões, como já vimos em um vídeo específico que convido vocês a rever. Até os projetos muito tardios de reconversão para o nascimento de 2 porta-aviões, o Aquila e o Sparviero, que, no entanto, nunca verão o mar aberto. A Marinha Real, então, conta com uma grande, enorme componente subaquática. Em certo ponto, a italiana é a primeira frota de submarinos do mundo, pelo menos numericamente, mas que na prática tem pouco em comum com as outras frotas de submarinos ao redor do mundo. Por quê? Porque os submarinos oceânicos são poucos, porque a autonomia às vezes é escassa, porque se presta mais atenção à comunidade do que à praticidade, porque certas soluções técnicas não são de forma alguma avançadas, pelo contrário. E então, há a direção aeronáutica, fortemente desejada por Ítalo Balbo. A direção aeronáutica se baseia, inicia o conflito, no nível da caça, principalmente em biplanos. É um errore. Um erro enorme, um erro condicionado pela Guerra da Espanha, onde os biplanos tinham dado boa prova de si. Os Fiat CR-32 derivados foram eficazes contra os caças de origem soviética, mas já estavam destinados a serem substituídos pelos caças manuais. A Itália não entende isso, e em 1940 ainda há muitos Fiat C-42R, agora no nível 42, que fazem parte das frotas aéreas da Regia Aeronáutica. Vai demorar um pouco para serem substituídos por aviões monoplanos com perfil adequado, mas muitas vezes com armamento insuficiente. Pense no Mach MC-200, uma máquina realmente interessante, com ótimas soluções, mas subarmada, apenas 2 metralhadoras. Quando Spitfire e Hurricane são fortemente armados até mesmo para bombardeio. A aeronáutica paga por escolhas que, honestamente, parecem antiquadas. Não acompanhando os tempos, quase todas as aeronáuticas apostam nos bimotores, para ter uma seção frontal de observação e metralhamento. A aeronáutica ainda aposta nos trimotores, principalmente nos Sparviero e Savoia Marchetti, que não são tão ruins, porque, efetivamente, podem ser aviões multiuso para bombardeio tático. Para bombardeio naval, áreas asseguradas para transporte. Podem se adaptar, mas não são tão especializadas em poder se destacar em algo, especialmente verificando que tanto os aliados quanto os alemães apostam fortemente em bimotores, e posteriormente também nos quadrimotores, que é o teste dos campos de batalha. No ar serão definitivamente mais eficazes. E no que diz respeito à nova grande especialidade, a grande novidade, o ataque ao solo, o que hoje chamamos de suporte próximo, o Close Air Support BAM. A Itália está desprovida. Inicialmente aposta nos biplanos. Fiat, não estamos lá, então nos monoplanos. Breda, mas são poucos, não suficientemente manobráveis. Não são robustos o suficiente. Realmente não estamos lá. A Itália chega ao teste de fogo. Despreparada e, como vimos, chega despreparada em terra, no mar, no céu. Certo? Com o passar dos meses da guerra, a indústria bélica italiana tenta fazer algo. Vimos aqueles tanques. Por exemplo, um tanque pesado é estudado. P-26, um tanque que, se tivesse sido produzido a tempo, certamente poderia ter feito algo. Ainda era filho das rebites, mas pelo menos tinha uma forma adequada. Com as armaduras inclinadas, tinha uma peça moderna na torre, tinha uma tonelagem adequada. Os projetos de conversão do Aquila e do Sparviero já eram algo, assim como os estudos para o radar, porque a Itália ainda conduz estudos para o radar que levarão em 1943 aos primeiros Futri, mas é 43, os ingleses já têm há vários anos.
A rata nem falamos então do sonar a nível tático e estratégico. As escolhas de combate e das teorias aplicadas nos campos de batalha são frequentemente erradas, fruto de ideias antiquadas, nunca atualizadas. E então chegamos à conclusão: a Itália poderia de alguma forma vencer na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha. Não podia, além do fato de que a Alemanha estava destinada a perder, porque é incapaz de sustentar o confronto em várias frentes, porque a Itália não tinha as matérias-primas necessárias, não tinha combustível suficiente para seus próprios navios e para as escassas forças motorizadas e couraçados disponíveis. Não tinha as matérias-primas necessárias para sustentar o esforço de guerra, especialmente a nível industrial. Não dispunha das tecnologias necessárias para uma rápida evolução dos meios empregados, dos veículos dos aviões e dos navios. Não tinha a capacidade de reposição rápida das perdas. Tente pensar em um único detalhe. Quando a Marinha Real perdia um cruzador, tinha que dizer adeus para sempre, porque a indústria naval italiana não previa fornecer uma reposição. Antes de 2 a 3 anos, a britânica fornecia uma reposição em cerca de 8 meses. A americana em um tempo ainda menor. Claro que com essas premissas, a Itália não poderia vencer. E então não poderia vencer, não tanto porque, como já dissemos, em outro vídeo, havia acusações fundamentadas de traição de outros oficiais. Porque faltavam muitas premissas. Faltava uma formação adequada dos quadros inferiores e demais quadros. Faltava uma ideia clara e decidida de como se conduz uma guerra moderna. Faltava a ideia da guerra de movimento. Faltava a ideia de como conduzir uma guerra nos mares. Em apoio aos comboios, controlando uma bacia restrita como o Mediterrâneo. Faltava a valorização dos pilotos individuais em área quando a tática era baseada exclusivamente no coletivo, no esquadrão. Faltava muito à Itália para pensar em vencer. E se hoje pensarmos novamente, uma aventura bélica parece ainda mais absurda e, em alguns aspectos, ainda mais ridícula. Obrigado a todos.